O Rio Sagrado e a espiritualidade sustentável está recheado de experiências e vivências que eu acredito sejam bastante pessoais, né? Então, a brincadeira no córrego, as experiências com a pandemia, né? As experiências com as entrevistas de mulheres que você usou para construir a narrativa. Conta um pouco para a gente, assim, como um pouco do making off aí para a gente, como que foi construir e tecer esse livro. Então, é, esse livro acontece dentro de um contexto de pandemia. Uhum. 2020, 2021 é um recorte cronológico aí do que escrevi, né? Eu estou dentro de um apartamento no centro do Brasil durante basicamente 1 ano e meio, quase 2 anos, isolado por Em conta da Covid, quarentena total. em quarentena. Uhum. E então é nesse ambiente que se dá a escrita do livro. Uhum. Mas esse livro tem uma origem onírica, né? Eu tive um sonho em 2018 e nesse sonho eu recebia no sonho um sumário, né? E o Olha só. sumário trazia o título Rio Sagrado, só trazia Rio Sagrado inicialmente, depois espiritualidade sustentável, depois é que eu acrescentei. Uhum. Então esse sonho eu achei muito interessante e tal, e acordei de madrugada, peguei, anotei no caderno de notas e ficou esquecido por 2 anos. Uhum. Foi justamente depois de 2 anos, isso foi em 2018, em 2020, por conta da pandemia, eu tinha terminado de fazer a minha tese de doutorado e eu queria, e eu me perguntava como é que seria esse período de quarentena. O que, que eu ia fazer? Se eu não podia sair, se eu não podia. Então eu tive que abrir uma janela para dentro de mim, né? Uhum. Não podia abrir a janela para fora, né? Então eu tentei pensar, né, o que fazer. E aí me veio à memória essas anotações de 2 anos atrás, que eu não sabia onde estava, gastei um Olha. tempo procurando, sem saber onde é que estava. Meu escritório é realmente, se vocês veem aqui, aparentemente linear, mas aqui é uma bagunça, é um caos, né? Então, até que eu achei essas anotações, né? E aí, quando eu li esse fragmento, me veio automaticamente uma, uma alegoria, né? A alegoria que eu trabalho, que surge a ideia de que a gente começou nas águas, de que a gente veio da fonte primal. Então eu Uhum. comecei a namorar e flertar com essas simbólicas da água. E como eu sou cristão, a Uhum. água no cristianismo tem um valor também muito forte, aliás, em todas as religiões, né? As Uhum. religiões de matriz africana, a água é a natureza, as cachoeiras são bastante muito bem-vindas. E então, nos evangelhos tem a água aparece como elemento de limpeza espiritual, de salvação, de preparação Uhum. para uma nova vida, né? Tem a questão do batismo. Então, a água é uma simbólica muito rica. E não só espiritualmente, mas lavar as mãos, né, para evitar o vírus também. Isso, exatamente. Essa questão da higienização naquele período, a água era vital para salvar da Uhum. morte certa, né? Como ainda é, né? Então, esses pensamentos iniciais, eu comecei a colocar isso no papel, né? E aí eu tinha clareza do que eu ia fazer na pandemia, na quarentena. Uhum. Depois que eu li o fragmento que me veio essas ideias todas que eu comecei a colocar no papel, eu cheguei à conclusão, bem, esse é o projeto da quarentena. Vou escrever um livro, né? Uhum. Só que é o seguinte, eu tinha um dilema. Eu não quero o peso e as cobranças
da metodologia científica. Eu não quero escrever uma nova tese. Eu já não Uhum. aguentava mais, né? Nota de rodapé, comentário não sei das quantas, referências não sei do quê. Eu queria escrever algo que fosse fluídico, aventura, né? Que pudesse ser Sim. uma terapia. Então, eu chamo a escrita desse livro como uma experiência de escritoterapia, Olha, porque legal. é Uhum. muito interessante você escrever, porque cada escrita que você faz, cada frase, quem escreve livro sabe muito bem disso, não pode ter é, frases de estimação, não pode ter parágrafos de estimação. Na mesma inspiração que você escreve, você descreve. Uhum. Você desescreve, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Você escreve, desescreve, escreve, desescreve. Então, esse processo de construção, você escreve com sentimento, você escreve com a sua história de vida. Então, eu estava aqui dentro de casa, recebendo WhatsApp de famílias, pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam mal no hospital, outros tinham morrido, amigos, meus filhos, um em São Paulo, em Campinas, outro na Alemanha, quer dizer, só por meio digital. Já fazia muito tempo que a gente não saía, não tomava um sorvete junto, não ia à Uhum. praia. Quer dizer, foi se abatendo sobre mim uma nostalgia e uma angústia, uma, um desespero, né? Aparentemente eu tinha um certo controle disso, mas para complicar ainda, como pastor, eu comecei a fazer minhas atividades online, cultos online, Santa Ceia online, veja que coisa louca. Celebrar a Eucaristia de forma online, né? Que Aconselhar coisa. pessoas online, orar pelas pessoas online, visitar online, Hum. né? Quer Uma dizer, vida totalmente diferente, né, do que a gente. E eu acredito que você coloca isso muito no seu livro, porque a gente se identifica demais, né, com a angústia com a qual você escreve. A gente passou o mesmo tempo, né, com esse tipo de angústia, né? Então acho que isso é interessante para a gente se identificar. Mas pode continuar. exatamente. E esse processo todo de desgaste emocional se acentuava ainda porque as pessoas no campo da religião e do meu trabalho pastoral, as pessoas tinham perguntas, né? Uhum, Fulano morreu, pastor. Chegou a hora dele, né? E quando eu via isso, que chegou a hora, várias vezes eu vi esses comentários, e, e por outro lado eu via que havia gente ligada ao governo ou aos departamentos de sanitário que roubavam respiradores, que eu via a morosidade do governo em relação à campanha contra o Covid, a minimização e a banalização e o negacionismo, isso me deixava assim muito furioso e eu não podia externar isso no trombone. Então, eu colocava isso no texto, né? uhum, Então, isso tudo foi assim incremento, codimento, argamassa para construir esse texto. uhum, E aí, como eu tinha também tive a rara experiência de ficar dentro de casa quase 2 anos, isolado com a minha esposa, que é professora e que teve que trabalhar home office durante muito tempo, né? Então ela ficava numa sala aqui do lado e eu aqui numa outra sala durante o dia inteiro e de vez em quando ela aparecia na porta assim, oi, né? Mas aquilo, imagine você quase 2 anos e esse tipo de coisa. É muito cansativo, né? E aí uhum. eu comecei por conta dessas circunstâncias, ser convidado a enxergar mais o volume de atividades que se faz dentro de uma casa. Então, por exemplo, lavar prato, fazer alimentação, Uhum. comprar alimentos, pedir delivery,
pegar na porta, descer para pegar na portaria com máscara, Uhum. deixar na cozinha e lavar item por item, passar álcool em gel nas mãos, quer dizer, e como minha esposa tinha que ficar em casa trabalhando durante o dia, a hora do almoço eu tive a oportunidade de participar mais intensamente dos trabalhos domésticos, né? Uhum. Da, e eu comecei a perceber o volume de atividades que ela fazia normalmente antes da pandemia, né? E que para ela não refrescava nada, porque ela continuava fazendo. Uhum. E eu fiz uma etnografia que foi utilizada para me inspirar na solidariedade em relação às mulheres. Essa, Olha, essa, que essa legal. etnografia eu fiz aqui durante uma semana, 7 dias, que eu pude observar de maneira milimétrica todas as atividades e ações que eu fazia no âmbito doméstico, né? E Uhum. ela fazia. Então, eu separei o trabalho pastoral, o trabalho acadêmico e o trabalho doméstico. No caso dela, o trabalho pastoral, o trabalho acadêmico, não, o trabalho profissional dela, trabalho doméstico, e o trabalho dela para me apoiar na pastoral e o trabalho dela para me apoiar no acadêmico, porque Uhum. ela várias vezes era chamada para ouvir laudas inteiras do livro, para que ela desse opinião e tal. Ela leu praticamente todo o livro durante várias vezes, né? Uhum. Ela foi fundamental. A Lisete foi fundamental nessa construção literária. Uhum. E aí eu comecei a perceber que toda vez eu comecei a perceber mais na Kombi que chegava anunciando tenho girimum, tenho batata doce, tenho coentro, tenho isso, tenho aquilo. Então ela descia no início da pandemia para pegar as coisas, e chegava na cozinha, lavava tudo. Então eu comecei a me dar conta de que eu teria de que participar mais disso, né? É tanto que práticas nesse período foram, até hoje eu as mantenho, porque eu Uhum. terminei incorporando isso no dia a dia. Então, eu fiz até uma contabilidade das horas que ela gastava com atividades domésticas, só atividade doméstica, Uhum. e as horas que eu trabalhei, que eu gastava com atividade doméstica. Quer Olha, dizer, que legal, que interessante. ficou muito interessante esse trabalho, que inclusive eu tenho muito material desse período que poderão se tornar ainda artigos, né? Eu não aproveitei tudo no livro, né? Aham. Mas essa etnografia serviu para me sensibilizar em relação ao tema trabalho doméstico. Pude participar de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, com a antropóloga Brites, professora Brites, que estuda antropologia das ações de cuidado, né? Secretária, empregadas domésticas, o trabalho doméstico em si, tem toda uma teoria, tem todo um conjunto de teorias sobre essa questão do trabalho doméstico. Então, me envolvi com essa temática, li alguns trabalhos dissertativos e teses de pesquisas em Pernambuco, no Nordeste em geral, sobre a realidade da mulher e o trabalho doméstico, as empregadas domésticas, os direitos e tal. Então, isso tudo me levou a um outro tipo de atividade, que foi Uhum. fazer entrevistas para 14 mulheres. Eu queria agora saber se essa realidade se manifestava também na vida Sim. dessas mulheres, né? Uhum. É uma ingenuidade, porque quem conhece a área sabe que a realidade da mulher não é fácil. Uhum. Então, na conversa com essas mulheres, eu basicamente priorizei a experiência religiosa delas, né? E como é que Deus fazia sentido para elas no dia a dia delas, na vida delas? Qual era a atribuição de significância que elas davam à questão da divindade, né? Essas mulheres eram, na sua maioria, evangélicas, foram 14, evangélicas pentecostais, reformadas, né? Então, fiz entrevistas com elas, e aí foi muito interessante porque outras coisas começaram a vir na direção de construir um enredo para o livro, né? Uhum. Então, aí uma das
uma das lógicas que eu utilizei para consolidar o texto foi uma teoria de um antropólogo chamado Joseph Campbell, que criou a teoria da jornada do herói, né? Então, o livro segue um pouco essa estrutura da jornada do Uhum. herói, Uhum. que é a experiência religiosa. Eu chamo essa jornada de experiência religiosa, da caminhada, da jornada espiritual, né? Como que essa jornada espiritual ela se dá, passando pelas dificuldades de crise, pelas vicissitudes da vida do indivíduo, né? Uhum. Uhum. Sobretudo, assim, a experiência das mulheres, a jornada dessas mulheres, né? Jornada espiritual, jornada relacional, jornada afetiva, quantas experiências essas mulheres. Então, elas me inspiraram muito. Então, eu alternei mulheres da Bíblia e mulheres da vida, né? Uhum. Deixando claro que a expressão mulheres da vida aqui é mulheres concretas, né? Uhum. Então, essas mulheres, tanto como da Bíblia, como a Cirofenícia, a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, se misturava com outras mulheres concretas que eu conhecia nessas entrevistas e que foram inspirações, foram musas assim de inspiração para que o livro tivesse um ar de realismo, né? Porque Aham. eu troquei os nomes, coloquei nomes fictícios, mas eu Sim. mantive todas as informações que elas me passaram, né? Uhum. E dentre essas mulheres, que eu priorizei as mulheres evangélicas, né? Eu entrevistei também uma mulher trans. Olha que interessante. Então, esse conteúdo todo das entrevistas eu não quis colocar de maneira assim, tá, taxada, ou de maneira assim, de qualquer maneira. Estereotipada, estereotipada, Eu talvez. procurei manter tudo que elas disseram, coloquei em molduras que pudessem se comunicar com as demandas de violência Uhum. da sociedade, violência contra a mulher, o feminicídio, Uhum. a questão da intolerância, né? Então, Uhum. procurei fazer do Rio Sagrado uma oportunidade de ser tudo aquilo que eu queria dizer. Uhum. Claro que eu não disse tudo ainda, né? Tem várias pistas nesse livro que apontam para outros livros, né? Ah, sim. Então a gente pode esperar alguma coisa a mais aí no futuro? Sim, sim, eu acho que sim. Eu acho que Que sim. legal. Que legal. É um prazer estar te ouvindo aqui, contando um pouco sobre como foi essa experiência. É, eu parafraseando um pouco do Rubem Alves, né, que ele tem um livro que diz que ostra feliz não faz pérola, né? Então, claro que a gente vive, está vivendo, e as mulheres em especial sempre viveram uma realidade muito dura, né? Muito difícil, muito injusta. Mas esse livro traz essas reflexões, traz muitas perguntas, traz algumas respostas e traz essa sensibilidade para a gente pensar a realidade que é dura, mas ao mesmo tempo traz um certo frescor a questão do rio, a questão das experiências nas águas cristalinas, na natureza, a sustentabilidade, uma espiritualidade sustentável, né? Vai trazendo frescor a essa realidade que é dura, né? Então Sim, sim. é muito louvável, né, que você tenha conseguido juntar as partes e trazer, presentear a gente com essa obra. Ok. E interessante, para finalizar aqui, que você coloca muito bem essa questão do frescor. Em meio aos escombros e questões de crise, né? E angústias e raivas, ódios administrados, naturalmente, Uhum, a indignação, eu diria que é a palavra mais adequada, uhum, indignação, revolta contra uma política de morte, questões ligadas à religião e política. O livro discute um pouco isso também, né? uhum, Essa espiritualidade sustentável que tem um compromisso político
pró-vida, né? Uhum. Sim. Então eu procurei desenhar um horizonte de esperança, né? Pegando a fé cristã, claro, isso fica claro, mas puxando a partir da fé cristã, através de fios invisíveis, outras fés que fazem sentido para todas as pessoas que convivem numa polis plural, né? Uhum. E que precisa ter o direito de ter a sua fé também preservada, valorizada. E, em suma, eu aproveito de 4 pessoas presentes em mim mesmo, né? O cientista da religião, o teólogo, o cientista social e o pastor. Então, eu fiz com que Uhum. esses personagens se conversassem, né? E aí você vai ter, quando você lê o livro, você não vai ter um livro catequético, você vai ter um livro que parte de uma base cristã, mas Uhum. uma base cristã que é porosa, que se comunica com outras bases religiosas, né? Uhum. Quer dizer, na verdade um convite para construir esperança em meio ao caos, né? É um convite para fazer uma, um trilho de segurança no meio do caos, né? Seria. Legal. Bom, a gente espera que quem acesse, quem leia este livro, também se sinta impelido a conectar-se, né, com o outro, conectar-se com a natureza, conectar-se consigo mesmo, como você se precisou, né, se conectar nessa pandemia para produzir esse livro. Muito obrigado. Ok, Saulo, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau.